Olá pessoal, vamos estudar aqui nessas aulas as coordenadas curvilíneas. Esse assunto aqui está ali no capítulo 4 da apostila da Tânia. Eu vou fazer uso daquele material, vou completar com algumas coisas de outras fontes também, mas basicamente eu vou estar seguindo o material que está na apostila lá da professora Tânia. Então, ali está bem completo, existem diversas abordagens para esse assunto. Eu achei que ali está legal, vocês podem seguir por ali se quiserem. A parte teórica está toda bem descrita ali. Aqui nessas notas de aula eu vou só dar uma geral assim e dar exemplos de como usar e como deduzir os operadores, né? Na verdade, o que a gente vai estar fazendo é escrever, o nosso objetivo final, né? É escrever operadores diferenciais em coordenadas não cartesianas. Então, vocês vão ver que a gente vai gastar um monte de esforço, de tempo, de contas para, dentro dessa área, desse capítulo aqui, né, para deduzir certas expressões lá para o gradiente, coordenadas curvilíneas, para o divergente, esse aqui é o laplaciano, né, esse aqui é o laplaciano, o divergente, o gradiente, o rotacional, tudo isso em coordenadas não cartesianas. Coordenadas cartesianas você já conhece esses operadores. Então, a motivação é essa, né? Por que a gente vai gastar tanto esforço? Se vocês derem uma olhada na apostila, vocês vão ver que tem muita conta ali. Mas para chegar nesse ponto, né? Porque é importante quando você está estudando, por exemplo, equações de fluidos, o pessoal que vai ir para mecânica, aeronáutica, etc., eles trabalham muito com equações de fluidos para estudar aerodinâmica, por exemplo, né? E aí então você tem que resolver as equações de Navier-Stokes. E dependendo do contexto em que você se encontra, por exemplo, se você está estudando o vento passando sobre a superfície de um avião, e aí a superfície é curvilínea, né? Não é recomendável você fazer esse estudo usando coordenadas cartesianas, não vai ficar legal. Outro exemplo é quando você tem o escoamento Taylor-Couette, por exemplo, é o seguinte, você tem lá dois cilindros com raios diferentes, um dentro do outro, e o fluido está entre os dois cilindros, e os cilindros estão rodando com velocidades diferentes. Então, a escolha natural para as coordenadas desse sistema não são cartesianas, são coordenadas cilíndricas, né? Ou então, se você está estudando as equações de Maxwell, aí você quer saber o campo elétrico, o campo magnético em uma esfera, por exemplo, você vai usar coordenadas esféricas, não vai usar cartesianas, né? Então, você precisa saber escrever esses operadores diferenciais aí, né, em coordenadas não cartesianas. Então, por isso, a gente gasta aí um bom tempo, um bom esforço aí de contas. O assunto não é complicado, mas você pode se perder. Você pode se perder aí no meio das coordenadas na hora que está fazendo isso, tá? Porque é muita coisa. Então, a gente vai fazer aí no passo a passo, num ritmo bem tranquilo, com exemplos para que ficar bem tranquilo para todo mundo, tá? Então, vamos pegar aqui, vou começar com definições básicas, tá, dos termos. Então, vou estar representando aqui um ponto P do espaço, o E3 aqui é o espaço tridimensional. Esse ponto, ele vai ter coordenadas, né? Então, de acordo com o sistema de coordenadas que você usa, né, o sistema de coordenadas vai ser uma função φ aqui, que vai pegar aí um ponto P do espaço e vai te devolver aí uma tripla de valores. E essa tripla pode representar aí x, y, z, ρ, θ, z, se for cilíndricas, ρ, θ, φ, se for esféricas. Depende do sistema que você está, vai ter aí um significado diferente, uma anotação diferente, mas sempre vamos estar trabalhando aí, então com 3 coordenadas para o seu ponto no espaço. E a coordenada 0, 0, 0 a gente vai chamar de origem. E nós temos também as definições aí de curvas coordenadas e superfícies coordenadas. Definição formal aí direitinho, está na apostila. Aqui eu só coloquei a anotação que a gente vai usar. Então, o 1, o 2 e o 3 seriam as variáveis do seu sistema de coordenadas. Então, dependendo do sistema, o 1 pode ser ρ, ou pode ser x, né? Então, você vai ter aí o 1, o 2 e o 3. E nessa representação eu estou assumindo que a B são constantes fixadas aí. Então, se você fixa 2 das coordenadas e você varia uma outra, você vai construir uma curva. E essa curva vai ser ou C1, ou C2, ou C3, de acordo com qual é a coordenada que está sendo variável. E essas curvas a gente vai chamar de curvas coordenadas.
E se por acaso o A e o B forem zero, então as curvas coordenadas são os eixos coordenados. Tá? E você tem também as superfícies coordenadas, onde você fixa somente uma das coordenadas e você varia as outras duas. Então, você tem aqui no sistema cartesiano, as curvas coordenadas vão ser retas. Então, se as curvas não forem retas, e é o que a gente quer nesse estudo aqui, justamente pegar sistemas onde as curvas coordenadas não são retas e ver como é que você pode passar aí, representar um gradiente, por exemplo, do sistema cartesiano para um outro sistema onde as curvas não são retas, ou pelo menos uma delas não é reta, né? E, por exemplo, no sistema cilíndrico, né? Você tem coordenadas cilíndricas, você tem o ρ, você tem o θ e você tem o z. Quem são as coordenadas? Esse sistema é ortogonal, a definição de sistema ortogonal, onde as curvas coordenadas se cruzam ortogonalmente. Então, imagine que você tem... Vou fazer as ilustrações desse capítulo aqui. Eu vou sempre fazer com coordenadas cilíndricas, tá? Então, eu vou dar as definições e vou mostrar o exemplo com coordenadas cilíndricas. Depois você imagina aí com outras coordenadas como é que seria, mas eu vou estar colocando aí para coordenadas cilíndricas e o resto vocês fazem como exercício, né? Coordenadas esféricas e outras. Então você tem aí, imagina um ponto aqui P na superfície desse cilindro, ele vai ter, como vocês já sabem, né, uma coordenada Z, uma coordenada ρ do raio e uma coordenada θ representando o ângulo. Então, se você for pegar aí as curvas coordenadas, né, você vai fixar duas informações. Por exemplo, se eu fixar o θ e o z, né? E variar o ρ. Então, o ρ, estou variando. Então, o θ, o z nesse valor aqui, o θ nesse valor, eu vou cair aqui e eu vou variar o ρ. Então, o ρ vai produzir essa curva aqui, C1. Essa aqui seria a primeira curva coordenada, né? E aí você tem, se você fixar o ρ e o z e variar o θ, você não vai ter uma reta, né? Você vai ter essa curva aqui. Essa curva que dá a volta aqui no cilindro, né? Essa seria a segunda curva coordenada. E a terceira curva, você fixa o θ e o ρ e varia o z, então você vai ter essa curva coordenada. São as três curvas coordenadas referentes a este ponto aqui. Você vê que duas delas são retas, mas uma delas é curva, então o sistema não é cartesiano, mas ele é ortogonal, porque se você pegar os vetores tangentes, você vai trabalhar com o vetor tangente para definir se as curvas se cruzam ortogonalmente ou não. Você pega os três vetores aqui tangentes a essas curvas, você vê que eles formam ângulos de 90 graus, então são ortogonais, o sistema é ortogonal. Por outro lado, quem que seriam as superfícies coordenadas em relação a esse ponto P aqui, né? Você vai então fixar uma das variáveis, por exemplo, se você fixar o θ, fixei o θ aqui. Eu vou variar então ρ e z. Então você obteria uma superfície assim, né? Eu pegaria esse daqui, né? Eu não vou desenhar aqui em cima desse desenho que vai ficar muito sujo, né? Então você teria aqui um plano definido. Claro que ele não termina aqui, né? Você pode esticar ele o quanto você quiser, né? Mas esse aqui seria quem? Seria eu fixei o θ e estou variando esses dois. Então, esse é o S1, né? Não, o θ não, o θ é esse aqui. Tá, então esse aqui é o S2. Esse aqui é o S2. Já se você fixar o ρ, então fixei o ρ aqui, para esse valor, e vou variar θ e z. Bom, se eu estou variando θ e z, então quem que eu estou obtendo? Estou obtendo essa superfície lateral aqui eu estou obtendo a própria casca do cilindro, né? A superfície cilíndrica, né? Seria o S1. Já se eu fixar o z aqui e variar θ e ρ, eu vou obter um plano que está na horizontal aqui, né? Cortando o cilindro na altura do P, né? Esse seria o S3. Tá? Os desenhos aqui estão meio ruins, mas é só para ilustrar aí quem que seria quem, né? Então tem uma das superfícies que é curva. Tá. Agora vamos considerar aí mudanças de coordenadas. Tem agora dois sistemas, um sistema aí
o 1, o 2 e o 3, as coordenadas de um ponto P nesse primeiro sistema seriam essas, e no outro sistema seriam x1, x2, x3. Geralmente eu vou usar x1, x2, x3 me referindo a um sistema cartesiano, tá? Mas aqui, inicialmente, imagine que é qualquer coisa, quaisquer dois sistemas ortogonais aí. Então, a mudança de coordenadas vai ser uma função psi que vai pegar as coordenadas 1, 2 e 3, vou aplicar sobre elas e vou obter, em função delas, né, as novas coordenadas x1, x2 e x3. O que essa função psi precisa ter para ela ser uma mudança de coordenadas? Eu vou querer que ela seja de classe C1 e inversível. Por quê? Porque eu preciso passar de lá para cá também. Eu quero que seja possível passar daqui para cá e obter uma coordenada, e eu pego essa coordenada e faço de volta e obtenho exatamente uma coordenada aqui. Eu não quero que ele vá e volte para outro lugar, né? Então, ele tem que ser inversível. E o teorema da função inversa, aqui, ó, vocês devem ter visto no Mate 22, imagino, diz que essa função psi é inversível na vizinhança local de um ponto aí, φ1 vírgula 3, né? Que seria esse aqui. Se ela for contínua e se de classe C1, né? E derivados contínuos da primeira ordem. E se essa J-psi aqui, J-psi significa o quê? Significa, ela pode ser representada também desse jeito aqui, anotações diferentes que a gente usa, mas no fundo é o determinante da matriz jacobiana. A matriz jacobiana é a derivada desse com relação a esse, derivada desse com relação a esse, e esse na primeira linha, esse e esse na segunda, esse e esse na terceira. Então está representado aqui. Se esse determinante aqui der diferente de zero, você tem então que essa psi é inversível. Diferente de zero a menos de um conjunto de medida zero. Por que a menos de um conjunto de medida zero, né? Então, eu quero que na vizinhança local de um ponto ela seja inversível. Então, se eu tiver nessa vizinhança algum outro ponto, ou uma reta aí em 3D, né, que seja onde não haja essa inversibilidade, não tem problema, né, onde isso aqui seja diferente de zero. Pelo menos na vizinhança local desse ponto eu ainda consigo fazer essa inversa. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem a seguinte situação. Vamos pegar, como de costume, coordenadas cilíndricas. Então, eu quero passar, eu tenho um φ1 de um ponto P em coordenadas cilíndricas, ρθ, z, e eu quero passar para um outro sistema XYZ cartesiano. Tá. Então, como é que vai ser o psi? Eu quero aí pegar o psi, né, de ρθz, vai ter que me devolver um x de ρθz, um y de ρθz, opa, me apareceu aqui, z, e um z de ρθz, que vai ser o próprio z mesmo, né? No sistema aqui não vai mudar. Quais são, então eu conheço essa função aqui, eu sei quais são essas expressões para fazer a mudança de variáveis no sistema do cilíndrico para o cartesiano, você já conhece, né? O x vai ser ρ cosseno θ, o y vai ser ρ seno θ, e o z vai ser z mesmo, né? Que não muda. Tá, então vocês podem verificar que, note que essa mudança de coordenadas, esse psi aí funciona de acordo com as condições, ele satisfaz as condições que a gente colocou anteriormente, porque essa jacobiana aqui, o determinante da jacobiana, vai dar o quê? A derivada do x com relação a ρ é cosseno θ, derivada de x com relação a θ é menos ρ seno θ, derivada de x com relação a z é zero. Derivada do y com relação a ρ é seno θ, a derivada do y com relação a θ é ρ cosseno θ, e a derivada com relação a z é zero, e aqui vai dar 0,01. Então, esse determinante aí, você pode verificar que dá ρ cosseno ao quadrado de θ mais ρ seno ao quadrado de θ, que é igual a ρ. Então,
ele só é nulo, né? Só nulo no eixo OZ, né? Quando o ρ é igual a zero, você vai ter o determinante igual a zero. Então, mas o eixo OZ é um conjunto de medida zero, né? Então, ok, satisfez a nossa definição. Medida zero, no caso do espaço 3D, seria volume zero, né? Então, aqui ele não tem volume. Então, você tem aí conjunto de medida zero. De fato, se você for olhar aqui, ó, por que ele falha no ρ igual a zero? Você tem esse eixo aqui, ó. O que acontece ao longo desse eixo? Se você pegar uma coordenada cartesiana, eu quero θ igual a zero, ρ igual a zero, ou vamos colocar assim, o x, né? Vamos pegar a origem, por exemplo. A origem no cartesiano é 0, 0, 0. Na coordenada cilíndrica, ela também é 0, 0, 0, né? Sim, mas ela também pode ser 0, 1 e 0. Por exemplo, se você colocar o θ igual a 1, você pega ρ igual a 0 e o z igual a 0, e você pode variar o θ como você quiser. Ele vai ficar rodando em torno do ponto aqui, né? Então, ele tem inúmeras definições nas coordenadas cilíndricas, mas, tradicionalmente, se você falar da origem do sistema cilíndrico, você vai pôr o 0, 0, 0 também nas coordenadas cilíndricas. Mas qualquer ponto aqui, ao longo do eixo OZ, você pode jogar a coordenada θ que você quiser, você vai obter o mesmo ponto. Então, não dá uma objeção aí com os cartesianos aqui, porque você tem uma infinidade de pontos no sistema cilíndrico. Então, esse aqui é um conjunto de medida zero, onde a coisa falha, né? Não dá objeção. Mas não tem problema, se você quiser qualquer ponto aqui na vizinhança local dele, você vai conseguir fazer a inversa com aquela função ali, com a função psi, certo? Agora vamos falar de uma base especial aí para as coordenadas curvilíneas, que vai ser representada por um conjunto de 3 versores, tá? Então vamos falar de fatores de proporcionalidade e versores. Não se confunda aí com minha letra, o meu V é praticamente igual ao meu R, tá? Vocês vão ter que ver pelo contexto aí se é um V ou se é um R. Aqui é versores. Então, a notação que eu vou usar aqui vai ser, quando eu falar x1, x2, x3, então vai estar se referindo às coordenadas de um ponto em um sistema cartesiano. O 1, o 2 e o 3 vai ser um outro sistema qualquer, sistema com coordenadas curvilíneas. Os versores da base cartesiana vão ser o IJK, como de costume. E eu vou ter um vetor posição R, que vai ter os seus 3 componentes, né? E eu vou representar ele na base cartesiana aí, no IJK. E eu tenho a minha mudança de coordenadas, né? Função de mudança de coordenadas. Vou pegar aí as coordenadas aí cilíndricas, por exemplo, né? E vou passar para a cartesiana representando desse jeito aqui. Então, se eu for escrever o meu vetor posição e forem dadas as suas coordenadas cilíndricas, eu vou escrever ele assim, né? Vou passar aí, vou aplicar a mudança de coordenadas, vou obter as coordenadas x, y e z, ou x1, x2, x3, e multiplicado pela base IJK. Tá. O que eu quero definir aqui são essas criaturas aqui, ó. Fatores de escala ou de proporcionalidade. Eles vão ser o módulo ou a norma, né, do vetor, da derivada do vetor R, vetor posição, com relação a cada uma das variáveis. Então, tenho 3 fatores de escala aqui, associando o vetor com as suas derivadas. Então, eu vou pegar aí o vetor, vou derivar, e eu vou obter aí o módulo da derivada para os 3 componentes. E eu também tenho um vetorzinho aqui, que vai ser o versor, unitário, né? Eu calculei esse módulo justamente para dividir aqui, para obter um versor unitário, que seria simplesmente a derivada do R com relação a U. Quem é a derivada do R com relação a U? Então, tem aí as coordenadas, né? Se eu pegar o vetor posição e derivar com relação a uma coordenada, quem que eu estou obtendo? Na verdade, são versores tangentes às curvas coordenadas, né? Por quê? Lembra que a curva coordenada eu tinha chamado de C1, C2, C3, mas elas são relacionadas com o 1, o 2 e o 3, né? Porque era assim, né? Elas são dadas por... Eu vou fixar 2 coordenadas e vou variar uma, né? Então, essa C1
ela é a própria variação do U1 aqui, fixando as duas outras coordenadas. Então, o C1, na verdade, ela está paralela aqui ao Rho, que seria o U1, né? O C2 seria essa daqui, que está relacionada com o θ, né? E o C3 está relacionado justamente com o Z. Então, se eu quero uma curva, um versor na direção Z, ou C1, eu vou derivar o vetor posição com relação a Z. Se eu quero na direção Rho, vou derivar ele com relação a Rho. Se eu quero ele aqui na direção θ, né? Eu vou derivar com relação a θ. Derivar da função com relação ao argumento vai dar a tangente naquela direção, né? Onde é que eu estava? Tá, então estou aqui, os versores dão uma nova. Então essa é a base que a gente vai trabalhar. Se eu estou numa coordenadas cilíndricas, por exemplo, eu coloquei aqui nas cilíndricas. Se eu estou nas coordenadas cilíndricas, eu vou montar essa base aí com relação às derivadas do R em relação a Rho θ Z, né? Então, estou nesse exemplo, coordenadas cilíndricas, o R está aí. Eu vou calcular aqui a derivada do R com relação a Rho. Então, tem ele aqui, né? Vai dar um vetor. Esse vetor vai ser cosseno θ, seno θ e 0, né? Estou na base JK. E se eu for calcular, então, o H1, né? É a norma disso aí. Então, aqui é o Rho. Vai dar H1, né? Esse aqui é o quadrado, mas esse aqui é o quadrado. Tira a raiz quadrada, vai dar 1. Aí você tem a derivada do R com relação a θ. Vai dar menos Rho seno θ. Rho cosseno θ e 0. Então, eu vou ter o H2. Agora vai sobrar o Rho, né? Vai ser o Rho, o módulo desse vetor. E eu tenho o terceiro vetor, que seria a derivada com relação a Z, que é 0, 0, 1. E implica que o H3 é igual a 1. Então, eu consigo obter aí os versores, né? Os versores são... como é que eu chamei eles? Eu chamei de E. Então, o E1 vai ser 1 sobre 1 vezes esse aqui, então vai dar isso aqui mesmo, né? Cosseno θ, seno θ, 0. O E2 vai ser quem? Eu vou pegar esse aqui e vou dividir pela norma dele, que é Rho. Então, vou sumir com esse Rho aqui. Vai sobrar menos seno θ, cosseno θ, 0. E o E3, todo mundo com norma 1, né? Esse aqui. Tá? Então, o E3 ficou aqui. E3, né? O E2, ó, você pega o E1 e o E2, na verdade o E2 é só uma rotação do E1 por 90 graus em torno do eixo OZ, né? Então eu tenho aqui o E1 que está na direção do Rho, né? Que vai ser o cosseno θ na direção X e o seno θ na direção Y. Então ele vai ficar aqui na direção do Rho. E o E2 vai ser a rotação dele por 90 graus, você forma uma base positiva, regra da mão direita aqui, né? E em cima desse ponto, então essa é a base no referencial do ponto, a base cilíndrica, né? Então é isso aí. Agora, existe uma outra base também relacionada com essas coordenadas curvilíneas, que às vezes é empregada, ela pode ser definida de maneira similar à anterior, que é a seguinte: vou trabalhar com o gradiente da função. Lembra que o gradiente de uma função de várias variáveis é um vetor normal à superfície de nível definida dessa maneira, né? F de x, y, z igual a k, supondo que eu estou nesse sistema de coordenadas. Então, o gradiente vai ser normal a essa superfície. Isso aí também vocês já viram. Então,
o gradiente, vamos trabalhar com o gradiente dessas funções U aqui. O gradiente da função U1, por exemplo, é um vetor normal à superfície definida desse jeito aqui, U1 igual a constante, que seria a superfície coordenada S1. Então, se eu definir um vetor dessa forma aqui, uma base dessa forma, ó, E1, eu sei que essas superfícies coordenadas aqui no sistema ortogonal vão ser ortogonais, né? Mas você pode trabalhar com um sistema que não é ortogonal também, mas podemos definir esses vetores do mesmo jeito. Olha só, esses vetores aqui, versores na verdade, né, seriam definidos como sendo o gradiente do U dividido pela sua norma, para ficar unitário, né? Então, estes são versores normais às superfícies S1, S2, S3, respectivamente. Aí eu tenho duas bases, então, para R3. Uma que é definida por esses versores aqui, né, definidos com base na derivada do R com relação às suas variáveis, e o outro definido pelo gradiente das superfícies C1, C2, C3. Essa base, que eu vou chamar do Ezinho minúsculo, né, é chamada de base contravariante do R3, e a base construída em cima dos gradientes é chamada de base covariante do R3. Então, em princípio, você pode optar por usar as suas representações na base contravariante ou na covariante. Aqui no curso, eu não vou usar a covariante, tá? Eu vou usar só a contravariante, é opcional isso aqui. Eu vou fazer tudo em cima da base contravariante. É opcional no caso, na verdade, dos sistemas ortogonais, né? Quando eu estou trabalhando, vou trabalhar sempre com sistemas ortogonais, tanto faz qual que você usa, porque nos sistemas ortogonais as duas são iguais, as duas bases são iguais. Isso fica fácil de ver aqui no cilindro, porque você tem lá as variáveis r θ z, né? Aqui tem um vetor ρ θ z, né? Tem um vetor posição R do ponto P. A gente já viu que a base contravariante é desse jeito, né? Eu tenho um na direção do ρ, um na direção tangente ao θ e outra na direção z. Qual seria a base covariante para esse sistema cilíndrico, né? Olha só, você pode... Imagina que as superfícies S1. S1 é a superfície lateral aqui do cilindro, né? Então, o vetor gradiente seria normal a essa superfície. Então, nesse ponto aqui, ele cai exatamente aqui, né? Então, esse aqui seria o seu E1. No caso da superfície S2, S2 é aquela que é formada aqui pelo ρ e pelo z, né? Seria um plano aqui. O normal a esse plano estaria nessa direção, que é justamente o E2, né? E a S3 é essa horizontal aqui, e dá exatamente o E3 aqui. O Ezão 3 é igual ao Ezinho 3, tá? Então ficam iguais. Sistemas ortogonais elas vão ficar iguais. Agora, se o sistema não for ortogonal, aí elas podem ficar diferentes, né? Por exemplo, você tem uma base desse jeito aqui, não é ortogonal, né? Ele não forma ângulo de 90 graus aqui. Então, E1, E2, E3, como é que ficaria a base covariante? Essa aqui é a contravariante, como é que ficaria a base covariante? Vamos pensar nas superfícies. A superfície definida pelo E1, E2 é o S3, essa aqui de baixo. Então, o vetor normal ao S3 seria assim, né? Esse aqui seria o E3. Ele não é paralelo com esse, vai dar diferente, né? Já as outras vão dar iguais, né? Admitindo aqui que tem um ângulo 90 graus entre o E1 e o E2. Se você pegar aí o E1 com o E3, vai dar o S2, que está aqui. Essa lateral aqui, o S2 vai dar aqui. Então, o normal a ele vai dar o E2, tudo bem. O S1 está ali, então o normal a ele vai dar aqui. Você ficaria com E1 aqui, né? E1, vou fazer isso direito. O E1 deu igual ao E1. O E2 deu igual ao E2, mais o E3 deu diferente do Ezinho 3, né? Essa aqui é a base E1, E2, E3. Não é base ortogonal. Certo? Então não funciona se não for ortogonal. Mas tudo bem, então vamos trabalhar com sistemas ortogonais. Eu vou
trabalhar com a base Ezinho, porque ela é mais fácil de calcular. Beleza?